Shalom Adonai, eu gostaria de dividir com você, ou melhor, compartilhar com você, uma realidade que já se faz presente em nossos encontros. Afinal de contas, é um propósito de Deus para os nossos corações que tem o intuito de nos trazer uma edificação. Primeiro, que Deus tem nos inspirado em momentos como esse a nos fazer crer, e não só crer, mas viver essa realidade. Que realidade é essa, pastor? A realidade do verdadeiro sentido da igreja, a verdadeira razão da existência da igreja. O termo do grego eklésia significa sair, aquele que sai, e justamente aquela que sai. Então, o povo saindo das quatro paredes para definitivamente ser igreja dentro do contexto social que desenrola, ser igreja no meio da crise, ser igreja no meio das dificuldades, ser igreja buscando demonstrar a manifestação de Deus por meio de seus representantes aqui na terra. Não somos melhores nem piores. O nosso Deus, sim, esse faz toda a diferença em nossas vidas e por meio de nossas vidas, porque Ele tem contribuído com a sua inspiração para que possamos ser alcançados. E uma vez sendo alcançado, é desejo do nosso coração poder compartilhar com você, poder dividir com você, desejar que você seja alcançado também. Afinal de contas, amados, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanto desencontro de informação, há sempre, acredite, há sempre uma dose de esperança a cada manhã em tempos oportunos. E eu gostaria de dividir com você aqui uma palavra rápida, porque traz aqui, faz uma referência do que nós temos vivido aqui em casa aqui. Eu tenho falado nos vídeos anteriores o quanto é importante você se reinventar, quem sabe como pessoa, se reinventar como membro de uma família, da comunidade, não é? E da própria sociedade em si. Você já parou para pensar nisso? A necessidade de reinventar até os relacionamentos, quantos relacionamentos que foram interrompidos por falta de tempo. E hoje eu te garanto, não vai ser por falta de tempo que o seu relacionamento vai deixar de ser cultivado, vai deixar de ser trabalhado, não é mesmo? Deus está nos dando a condição de trabalhar esses relacionamentos em família. Então, hoje, eu quero dividir com você uma realidade que tem se feito presente em nossos cultos aqui nos lares. Tivemos testemunho de manifestação de Deus ontem, mas hoje foi um testemunho maravilhoso e que me marcou profundamente, porque no exato momento eu tenho irmãos, tenho parentes em outros lugares, filho que trabalha em outros lugares, trabalham nas ruas, são profissionais, trabalham na polícia militar, trabalham na frente, realmente, na tropa de frente ali, no enfrentamento, e de vez em quando eu venho dialogando com eles. Agora há pouco conversei com meu irmão, que também é PM no Rio de Janeiro, para saber como anda a situação em outros centros, São Paulo, Rio de Janeiro. E numa dessas conversas com outro irmão meu, ele se lamentava pela dificuldade que estava passando. Ele revelando que já não tinha mais mantimento em casa, há pouco tempo ele havia começado na empresa e nem sequer carteira assinada ele tinha e estava à beira de um certo desespero. E eu conversava com ele, falava com ele a respeito dessa palavra de confiança, a necessidade de confiar. Isso, porque é um momento como esse que a gente tem que acreditar acima de tudo que Deus está nos contemplando. E no momento em que a gente conversava durante algum tempo, o telefone dele tocou e ele me pediu licença um pouquinho. Ele, peraí, irmão, que é o meu patrão, sim, o meu patrão que está me ligando. Eu falei, atende ele, depois a gente volta a conversar. E graças a Deus, naquele exato momento, ele estava recebendo uma ligação do seu patrão, comunicando a ele que ele poderia começar a trabalhar amanhã. Isso é, hoje aconteceu a ligação durante a nossa conversa e amanhã ele já vai voltar a trabalhar. Então Deus agindo, operando para que os seus não venham passar por situações difíceis e fugir do controle. Então eu gostaria de dividir com você aqui uma passagem rápida que me chamou a atenção para que nós possamos aqui basear a nossa argumentação
argumentação, porque a nossa argumentação, ela não é apenas sustentada com palavras vãs, não, palavras ou frases soltas. Ela é sustentada pelaquilo que está contido nas Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante, é imprescindível que aqueles que se aproximam de Deus tenham a fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aqui, na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta à igreja de Corinto, no seu capítulo 4, versículo 13, nós temos a seguinte exortação do apóstolo Paulo a todos da igreja de Coríntios e a nós outros que aqui estamos, porque somos alcançados pela mesma palavra, que tem o poder de transformar as nossas vidas, de despertar na gente aqui aquilo que é essencial, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então medite comigo aqui nesta palavra. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então veja bem aqui em parte. Primeiro ele afirmando aqui, tenho, porém, o mesmo espírito da fé. A fé em espírito é a mesma fé que agiu, que trabalhou e que foi o exemplo de manifestação de Deus por meio de Abraão. Não é verdade? Que foi justificado mediante a fé. Nós vamos aqui falar e elencar vários outros personagens da Bíblia que se destacaram pela fé. E glórias a Deus por isso, porque o que agrada a Deus é a fé, amados. E o que é a fé? É trazer à existência aquilo que não existe. Então veja bem aqui em partes o que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Olha só, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então Paulo falou de algo que ele viveu, né? Algo que fazia parte da sua realidade no dia a dia. Nós nos lembramos que Paulo, quando finda aí a sua caminhada, eu já citei isso no áudio do vídeo anterior, aonde ele traz a afirmativa, olha, eu combati um bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. E agora já a coroa está à minha espera. Então, glórias a Deus por isso, amados. Então, Paulo viveu isso, Paulo sentiu isso, Paulo respirou isso, Paulo profetizou isso. E Paulo revelou coisas maiores e extraordinárias, porque ele ainda afirmou que existem coisas que não chegaram ao coração do homem, que os olhos ainda não viram, nem os ouvidos ouviram, e que Deus tem preparado para aqueles a quem o ama, amado. Então creia nessa palavra, creia no poder dessa palavra. Quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele afirma, olha, é aquilo que eu criei. Por isso falei, louvado seja Deus, também nós cremos, por isso também falamos, amado. Então Paulo creu, você crê? Então glorifique a Deus, porque eu creio no poder dessa palavra consoladora. Da mesma forma, que no momento que eu conversava com meu irmão a respeito da necessidade de se crer nessa palavra, e Deus, no momento em que nós conversávamos, manifestou o seu poder e nos mostrou que ele pode se fazer, eu gostaria que você entendesse que no momento de crise é hora de você crer no poder dessa palavra extraordinária. E aqui, para finalizar, no livro de Salmo, nós temos a seguinte afirmativa a respeito desta palavra. Veja bem, no livro de Salmo 18 também, lido hoje em nosso culto no lar, mais cedo, nós temos a seguinte afirmativa: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos o que nele confiam. Então, glórias a Deus por isso. Caminho perfeito, palavra provada e escudo para todos que nele creem. Você crê no Senhor? Então creia no poder dessa palavra, que essa palavra tem poder para produzir o efeito para aquilo que ela é enviada. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que vela para que essa palavra se cumpra na minha e na sua vida. Essa palavra aqui não foi liberada apenas para me alcançar. Essa palavra aqui não foi liberada apenas para alcançar Davi. Essa palavra não foi liberada apenas para alcançar Paulo. Veja bem o que ele afirma aqui à igreja de Corinto. Eu criei, por isso falei.
Nós cremos, por isso falamos, e glórias a Deus por isso. E nosso Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que vela para que essa palavra se cumpra na minha e na sua vida. Então, amado de Deus, glorifique a Deus por sua vida, exalte a Deus por sua vida e creia, amados, que da mesma forma que sem fé é impossível agradar a Deus, da mesma forma que a ausência de fé significa desesperança, o descrédito ou está à beira do caos, aquele que crê, aquele que tem fé, ele não só tem a condição dele mesmo ser alcançado, ser tomado por uma esperança de que coisas melhores virão, como ele é capaz de contagiar todo o ambiente à sua volta. Uma pessoa fervorosa, quando ela chega no lugar, ela contagia aquele ambiente, ela contagia as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque a fé é aquilo que nos conecta aos céus, é aquilo que transforma aquilo que é irreal em realidade. Isso, aquilo que apenas está no campo das ideias em algo concreto, aquilo que podemos pegar, apalpar, que apenas acreditávamos que era no campo das possibilidades. Sim, a fé, ela faz com que o impossível se torne possível em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ele mesmo afirmou que é Ele que abre e que fecha a porta. E glórias a Deus por isso, meu amado, minha amada. Queremos estar junto nessa caminhada, não queremos esmorecer, não queremos retrair aquilo que Deus nos deu. Pelo contrário, desejoso está o nosso coração de a cada dia mais permitir que Deus nos use para que da nossa boca venham sair palavras que venham funcionar ao alcance de todos aqueles que nos ouvem, como uma dose de esperança em tempos oportunos. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa confirmar essa palavra na tua vida. E o salmista Davi afirma ainda que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Eu, todavia, decidi confiar no Senhor. Diz mais: elevo meus olhos aos montes, de onde me virão socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glórias a Deus por isso. Você pode liberar um brado de vitória? Aleluia, glórias a Deus. Gostaria de fazer uma oração com você e entregar a Deus este momento, agradecendo a Ele, porque gratidão nos aproxima de Deus. Ingratidão nos afasta de Deus. A gratidão, ela nos faz ter esperança de dias melhores. A gratidão aumenta a nossa confiança naquele que tudo pode fazer. A gratidão melhora o nosso relacionamento com Deus. A gratidão, ela abre portas aonde não tem. A gratidão nos faz viver aquelas coisas extraordinárias, os planos de Deus extraordinários que Deus tem para cada um de nós. Não é mesmo? Você quer viver? Você crer no poder dessa palavra? Então vamos orar junto? Em nome de Jesus. Pai bendito, Deus soberano, nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que em Ti podemos confiar. Sabemos que o Senhor, meu Deus, é a luz que nos guia, Pai, rumo aos caminhos de conquista. Não queremos nem mais, não queremos nem menos, porque assim diz a Tua palavra. Senhor, não me dê a prosperidade, de forma que eu, prosperando acima do que eu necessito, eu venha esquecer de Ti. Mas não me deixes, Pai, também na miséria, para que eu não venha blasfemar contra Ti. Mas me dê, Pai, o bocado de cada dia, o sustento de cada dia. O Senhor tem mostrado que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso eu te dou graça, por isso te glorifico, por isso oro com teus filhos nesse exato momento, porque creio que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Visita os teus filhos, Pai, sede com eles e nos dê, meu Pai, a condição de estar perante o Senhor te glorificando a cada manhã e em cada anoitecer.
Em nome de Cristo Jesus, que assim seja e que venhamos continuar com uma dose de esperança em tempos oportunos, vindo diretamente do Senhor, pela divina inspiração do Teu Santo Espírito, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Lerri Taot.